Olá pessoal, boa noite a todos vocês, que eu sei que vão começar a entrar agora, né? Nessa live de hoje, dia 18 de novembro de 2020, uma live com um tema muito importante, muito atual, que muitas pessoas me pediram e que também eu tenho encontrado aqui com muita frequência no consultório, né? Que seriam os pacientes que já pegaram Covid, que já contraíram esse vírus tão avassalador, né? E agora precisam ter uma alimentação adequada, adequada a esse tipo de problema para poder realmente recuperar tudo aquilo que esse vírus ocasiona de tantos prejuízos no nosso organismo. Então, para quem está chegando agora, né, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. E hoje vou falar com vocês a respeito da alimentação pós-Covid. Eu já fiz uma live com alimentação para prevenção, se é que a gente pode falar sobre prevenção, mas para a gente poder fortalecer o sistema imunológico, né, que seria a única coisa que a gente pode fazer a respeito do que antecede a nós, né, com relação ao Covid, e hoje eu vou fazer ao contrário. Então eu vou me direcionar mais para quem já pegou o Covid, seja ele com sintomas leves, com sintomas mais intensos, sejam os pacientes que infelizmente ficaram hospitalizados, ou que enfrentaram a UTI, enfim, para todos os pacientes que foram acometidos. E como eu falei para vocês já nos meus stories, eu fui uma pessoa que já peguei Covid, então eu posso falar para vocês com propriedade um pouco do que eu senti, do que eu passei. Meus sintomas foram muito leves, né? Eu tive 3 dias praticamente de sintomas, e graças a Deus, né? Então eu sei como que as coisas ocorrem no nosso organismo. E mesmo assim, sou uma pessoa que me cuido demais, né? Tenho muita disciplina com a minha alimentação, com exercícios, com um estilo de vida saudável, mas isso não protege de eu ser contaminada, mas me dá um respaldo, até por não ter doenças crônicas, colaterais, de ter sintomas mais brandos, né? Muito embora tenha algumas exceções. Então, gente, uma boa noite para todos vocês. Eu prometo responder as perguntas que talvez possam, né? Que eu sei que com certeza vão acontecer aí durante essa live, né? Então, um beijo grande, Cristiane, Amanda, Márcia, ganhei muitas seguidoras essa semana, através da live que eu fiz aí, né, segunda-feira, e eu fico contente, talvez muitas de vocês sejam a primeira vez que estejam, oi Sil, entrando na minha live, eu fico muito contente. Bom, gente, a alimentação, depois do Covid, ela tem o poder de revigorar a gente. O objetivo maior é de recuperar o nosso organismo, tanto fisicamente como mentalmente. Esse vírus, ele causa terríveis problemas, terríveis desequilíbrios, terríveis prejuízos e transtornos, né, para o todo do organismo. Todo o organismo fica abalado. Não é só o nosso físico, a nossa mente. Há um abalo psicológico muito grande dos pacientes que a gente vê. E uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, que forneça todos os nutrientes necessários para esse corpo que está dentro de um processo de recuperação, né? É fundamental, né? A gente não sabe muito sobre essas doenças, não temos medicamentos, não temos vacina ainda, né, para poder nos ajudar. Então, o que está na nossa mão é a gente começar a pensar que nós temos que mudar nossos hábitos alimentares, que a gente precisa incluir, né, um estilo de vida mais saudável e acreditar, gente, que a nutrição,
pode nos ajudar muito nessa fase, principalmente. O poder dos alimentos no tratamento, na cura, na recuperação desse corpo tão abalado que foi. Então, gente, eu quero que vocês não dê tanta importância, como eu percebo isso nos meus pacientes, nos meus seguidores, aos suplementos. É mais importante que os suplementos vocês começarem a comer certo desde a primeira refeição do dia, para a gente poder garantir nutriente de verdade, em quantidade certa, nesse organismo, porque é isso que vai restabelecer vocês. E a gente se defronta de um paciente que vem com muitas debilidades e entre elas vem com uma fraqueza muscular incrível, né? Parece que passou um caminhão, um trator em cima daquele corpo, né? Vem com um desânimo incrível, uma indisposição, né? Uma depressão. O paciente fica super sensível, né? Qualquer coisa ele chora, ele se abala muito facilmente. A imunidade dele está super abalada. Tem muitos pacientes que perdem o olfato, que perdem o paladar, né? Tem muito cansaço. Muitos pacientes, principalmente aqueles que ficaram com saturação baixa, que dependeram de oxigênio, né? Então são pacientes que, como o Covid ele pega muito as vias respiratórias, a gente tem muito esse paciente que falta o ar, que está cansado, que está ofegante, né? Então ele está fraco, perdeu peso, ele tá com desânimo, às vezes tem vários transtornos digestivos, intestinais, até porque ele ficou acamado muito tempo, né? Ele não se moveu, porque não dá. Gente, a gente fica, não é realmente uma simples gripinha, não dá vontade de levantar uma caneta às vezes, né? Da indisposição que a gente vê que o paciente fica. Então, esses são os principais sintomas: a perda de peso, a perda de apetite, né, muito comum, né, entre outros específicos, porque tem pacientes que referem vários outros sintomas, mas são individualizados. Esses que eu acabei de mencionar para vocês são os mais gerais. Oi, Márcia, boa noite. Eu fico realmente também muito comovida, porque a gente quer ajudar ao máximo todos vocês. Principalmente eu acho que muitos de vocês que estão hoje aqui comigo já passaram vocês mesmos por esse problema, ou tem um amigo que passou por isso, ou tem algum familiar, e a gente vê que o Covid, o coronavírus, o tratamento, a recuperação se arrasta muito, né? Muito prolongada, demora, são meses para o paciente se recuperar, dependendo da gravidade, da intensidade que foi acometido, né? E principalmente, gente, a gente percebe que se foi aquele paciente que tem obesidade, que tem diabetes, que tem hipertensão, que já tem doenças cardiovasculares aí associadas, são pacientes que estão mais difíceis de recuperar ainda, porque todas essas disfunções que ele já apresentava já pioram todo o quadro, né, inflamatório, piora toda a recuperação dessa infecção causada pelo vírus. E aí isso se prolonga mais ainda. Então, gente, a Rose fala assim pra mim: a mãe do meu genro foi entubada. Então tem muita gente que fica tanto tempo entubada e acamada e hospitalizada que depois ela tem que ir numa clínica de reabilitação para aprender a falar, para aprender a andar, né? Fazer fisioterapia, precisa fazer fisioterapia pulmonar, né? A gente tem que trabalhar esse corpo que ficou simplesmente à mercê do vírus, realmente, porque o vírus toma conta do seu corpo. É impressionante como ele pega todos os sistemas, né? É impressionante. E aí, gente, falando da alimentação propriamente dita, a Camila fala: eu tive Covid e estou com vitamina baixas, minhas unhas quebradiças. Então, a gente vê que além de todos esses sintomas que eu acabei de mencionar, que são os mais comuns, a queda de cabelo é demais. As unhas fracas,
a pele ressecada, né? O paciente fica flácido, musculatura, nossa, ele entra num processo catabólico incrível. Né? Por quê? Porque toda infecção ela dá essa condição, né, também de quebrar a musculatura, de perder a musculatura, por isso que a gente fica fraco a nível muscular também. Então, gente, para recuperar tudo isso, para recuperar seu sistema imunológico, primeiro a gente tem que pensar na hidratação, porque essas vias estão todas comprometidas, tem muco aí. Eu preciso hidratar esse paciente. Paciente pós-Covid tem que chegar a 3 litros de líquidos por dia, né? Então, olha lá, dores nas articulações, é isso mesmo, é dor no corpo inteiro. É incrível. Então, gente, água é fundamental. Como às vezes o paciente fica nauseado, vocês podem colocar água com limão, água flavorizada com rodelas de laranja, com hortelã, pode colocar ali o capim-cidreira, ervas frescas, para poder então estar associando gengibre, que melhora muito os enjoos. Põe um gosto nessa água, que daí o paciente vai sentir, vocês vão sentir mais vontade de tomar água. Fora isso, eu vou também hidratar através dos chás. Então eu vou fazer chá, gente, de agrião com mel, que é excelente para limpar as vias aéreas. Eu vou fazer o chá de gengibre, gengibre com canela, gengibre com canela e mel, gengibre com limão. Vou fazer o chá de limão com alho, porque eu tô hidratando e tô colocando fitoquímicos que tem no alho, que é anti-inflamatório, no mel, que é um antibiótico natural, no agrião, que limpa muito as vias pulmonares, no gengibre, que tem poder antioxidativo e anti-inflamatório. Então, por que não fazer chás com esses ativos que eu tô falando para vocês, com alimentos baratos que vocês têm em casa? Né? A casca da laranja, a casca do limão, e já estão se hidratando. Muita água de coco natural, gente, não de caixinha. Eu quero que vocês se hidratem, porque a água de coco, ela é um hidratante que vai dar. Por que ela é hidratante natural? Porque ela tem sódio, ela tem potássio, para o paciente perdeu muito líquido. Às vezes tem paciente que fica com diarreia, fica com vômitos. Então é importante eu entrar também com água de coco, e se for necessário, até com os isotônicos, né? Até com, a gente pode estar colocando, gente, com hidratantes naturais que a gente pode fazer em casa, né? O soro caseiro, que também é legal. Você pode fazer 1 litro de água para uma colherinha de café de sal e uma colher grande de açúcar, né? Uma colher de sobremesa, cheia de açúcar. Faz 1 litro de água, deixa na geladeira e vai tomando para poder hidratar. Quem tiver para não chegar a desidratar, porque tem paciente, como eu falei para vocês, que tem essa questão da diarreia e do vômito. Especiarias, gente, o que não pode faltar? A cúrcuma. A cúrcuma é anti-inflamatório. Eu vou passar depois as receitinhas para vocês. A cúrcuma eu posso introduzir ela como shot de manhã, com um pouco de água com limão e a cúrcuma, 1 colherinha de café. Vou temperar, né, minha carne, meu frango, né, tudo que eu puder, um legume, eu vou botar cúrcuma ali. A cúrcuma é o açafrão da terra. Então eu vou estar colocando, ele tem um poder anti-inflamatório incrível. Então eu vou colocar cúrcuma, vou colocar mais alho. O alho só tem poder anti-inflamatório quando ele é cru. Eu pico o alho e quanto mais cru eu comer esse alho, melhor. Se eu ficar fritando o alho, esquece, eu perdi todo o poder anti-inflamatório dele, tá? E vou colocar também o gengibre. E onde eu puder eu vou colocar o gengibre. Só um detalhe, gente. Gengibre não posso usar demais para quem tem hipertensão arterial, porque ele aumenta a pressão, tá? Bom, depois de eu falar da hidratação, nunca água, gente, durante as refeições. Vocês vão usar água de manhã ao acordar, durante a manhã, à tarde, mas não tomem no almoço e no jantar, porque eu quero que vocês comam direito e que o volume do seu estômago seja ocupado por comida. Não vai beber durante a refeição, almoço e jantar, certo? Aí vem o poder de 2 grupos que não podem faltar. Aninha falando da cúrcuma, pois o meu marido fez chá de alho com gengibre e ficou bem melhor. Tá vendo, Wanda?
É isso, maravilha! É o poder dos alimentos. Olha só, frutas, eu preciso de uma fruta cítrica todos os dias, por causa de contemplar a vitamina C. Pode ser a laranja, pode ser a mexerica, mas também, por que não, a acerola? Suco de acerola, riquíssimo em vitamina C, barata. Tem gente que tem acerola em casa, pede acerola, também vale, né? Então vamos colocar mexerica. O paciente, ele tem vontade de comer coisas mais ácidas, né? O corpo sinaliza a necessidade disso. Então eu preciso, o abacaxi, se você não tiver nenhuma sensibilidade gástrica, mas pode ser, eu preciso, ou então coloca limão, fora água com limão, eu vou colocar o limão na minha salada, na minha proteína. Então uma fruta cítrica por dia. Abacate, sensacional, é rico em antioxidantes, em gorduras boas e calórico. Eu preciso dar caloria, repor as calorias que essa pessoa perdeu, na verdade, ela precisa para recuperar o peso, porque ela não consegue comer durante o Covid direito, né? Então ela se debilita muito. Então o açaí e o abacate são duas frutas, gente, que são sensacionais para pós-Covid, né? Pela riqueza de nutrientes e porque tem muita caloria boa, caloria de gordura boa. Não se preocupe em açaí, não se preocupe em abacate, porque tem colesterol alto, não tem o menor sentido, nem triglicérides alto. Agora não é momento e nem essas frutas causam aumento desses marcadores. Tá? Eu vou estar pensando na banana. Banana é um pré-biótico. Eu preciso começar a cultivar bactérias boas. E a banana também, ela tem muito magnésio, vitamina B6, que é muito bom para o sistema imunológico. Ela acalma o paciente que está estressado, que ficou muito nervoso com toda essa situação de doença, né? A gente fica medroso, porque é uma doença que você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora com você. Então é uma situação de perigo o tempo inteiro, perigo iminente. Gente, será que eu vou começar a faltar o ar? Será que vai vir a febre? Será que eu vou começar a ter, piorar minha infecção pulmonar? São tantos porquês durante o Covid, é tanto estresse que eu preciso acalmar agora esse paciente que conseguiu já sair de todo o perigo e tem que se restabelecer. Então banana, maçã é outra fruta barata que vocês têm que comer pelo menos uma por dia e com a casca. A quercetina é uma substância que tem na casca da maçã. O paciente com Covid, ele tem maior risco de trombose, tá? E a quercetina, ela evita trombos. Tanto é que às vezes a gente tem que suplementar com quercetina, né? Que é uma das substâncias antitrombóticas. Então, a casca da maçã é uma dos alimentos que tem maior quantidade de quercetina. Então, abacate, açaí, a fruta cítrica, a banana, eu vou querer a manga, que é uma fruta calórica e boa, o mamão, se você tiver problemas digestivos, uma pera. Então, fruta, gente, não tem o que não possa comer, mas eu falei das principais. Aí, eu preciso dos vegetais. Às vezes o paciente ele não tem tanta fome, eu não dou tanta folha crua para não ficar demais estufado o estômago dele, ele não conseguir comer mais nada. Mas um pouco de folha crua é importante, das folhas verdes escuras, porque tem muito ácido fólico, ferro e cálcio. E um cálcio, um ferro muito bom, absorvido, principalmente o cálcio. Então eu preciso dar, e as fibras fazem uma limpeza, né? E também melhoram o trânsito intestinal. Então eu vou dar o agrião, eu vou dar a rúcula, eu vou dar a escarola. Então é importante entrar um pouquinho de fibra crua. A cenoura, geralmente eu faço cozida, porque eu preciso de vitamina A, e a cenoura cozida, ela é mais fácil para a gente digerir, que eu vou falar sobre a consistência, e ela tem uma biodisponibilidade melhor da vitamina A quando ela é cozida, tá? Eu vou entrar com tomate, eu vou entrar com molhinho de tomate, e para não ficar ácido o molhinho de tomate, o que eu faço, gente? Eu coloco no molho de tomate, cozinho com a cenoura, eu bato com a cenoura cozida, bato com um pedaço de inhame, fica sensacional, né? E eu diminuo a acidez. Molho de tomate tem muito licopeno, né? Então é importante eu ter esse antioxidante maravilhoso, e vou colocar azeite de oliva. Então, molhinho de tomate feitinho em casa é excelente para mim também dar para o paciente pós-Covid, mas eu vou diminuir a acidez com o inhame ou com a cenoura,
tá? Pode ser também com beterraba, né? Então a beterraba cozida eu bato no molhinho de tomate, vou agregar mais nutriente ainda. Vão anotando tudo isso, gente. Preciso dar tubérculos, carboidratos bons a nível de raízes. E aí eu vou ter que falar o primeiro deles todos, inhame, gente. Inhame é poderoso para recuperar seu sistema imunológico. Pode ser um inhame cozido só, pôr o azeite de oliva, põe salsinha, cebolinha, coentro é rico em ferro, põe azeite e um pouquinho do sal rosa, tá ótimo. Pode ser o leite de inhame, pode ser o purê de inhame, pode ser inhame na sopa, pode ser inhame no molho de tomate, pode ser o inhame, mas tem que ser, eu faço às vezes o creme de inhame que a gente faz com espinafre. Espinafre refogado, batido com inhame, faz o purezinho, fica sensacional. Espinafre com inhame, com azeite. Essa é a alimentação que esse meu paciente pós-Covid precisa ter. É isso que vocês têm que aprender a comer. Esse é o tipo de alimentação. A nossa mandioca, a nossa batata doce, pode fazer ela com casca também. Cozinha e come ela com casca, gente. A riqueza da fibra aí, ó, vai ficar salva, se Deus quiser. A abóbora, que é rica em vitamina A também, eu vou dar abóbora, qualquer tipo de abóbora, não vou falar cabotiã, o que vocês quiserem. Pode inclusive, o paciente às vezes quer um docinho, doce de abóbora, por que não? A abóbora é sensacional, põe a canela, super legal, põe mel, o paciente precisa recuperar peso, por que não fazer um doce de abóbora? Eu tô dando aí vitamina A pura para esse paciente, com mel e canela, demais, né, gente? Ponto. Posso pôr gengibre também, que fica gostoso, dá um plus a mais, né? É muito interessante. Além disso, eu vou trabalhar fora dessas raízes, eu vou trabalhar com quinoa e aveia. Não posso esquecer de dar isso também. Sabe como eu coloco muito a quinoa e aveia? Quinoa eu posso fazer o arroz, em vez de dar arroz integral, que também vai entrar, lógico, mas eu posso fazer a quinoa, é mais rica que o arroz. Faz ela mais papinha, ela fica mais macia, o paciente aceita muito mais até do que o arroz. E vai pôr uma cenoura ralada, e põe um espinafre, e põe um brócolis, vocês podem pôr legumes dentro dessa quinoa. Fica sensacional. Eu fiz ainda outro dia, tem receita lá no meu Instagram, a quinoa com lentilha. Que o grão também, o feijão, ervilha, lentilha, o grão de bico, tem que estar presente para repor ferro. O paciente tem muitos que chegam a ficar com anemia. Grande parte deles. Eu também preciso de estar repondo esses tipos de grão, que são proteínas vegetais. E se eu juntar uma quinoa com uma lentilha ou com um feijão, eu vou ter uma proteína de mais alto valor biológico, excelente. Então, gente, vão apostar. E outra coisa, como eu posso introduzir a aveia, a quinoa? A quinoa que eu tô falando na forma de arroz é aquela quinoa em grãos, que precisa cozinhar. Mas eu posso comprar em flocos e fazer ela em cima de uma fruta, num shake, numa vitamina ou num mingau. Por que não mingau de aveia? Maravilhoso, gente. Mingau de aveia, e vocês podem pôr uma fruta picada. Porque, veja, o paciente sem fome, a gente precisa saber que a gente come com os olhos. A gente precisa comer coisas gostosas e o paciente fica muito sem paladar, então precisa intensificar um pouquinho mais o paladar. Então pôr um melzinho às vezes, pôr o néctar de coco, que também para quem tem diabetes o mel não pode, o néctar de coco já tem menor índice glicêmico, eu posso estar colocando um pouquinho aí, então por que não mingau de aveia e eu colocar aí uma banana picada, ou colocar uns morangos por cima, umas frutas vermelhas, fica muito bom, gente, isso fica excelente. Então, vamos apostar nesses tipos de carboidratos, se for comer arroz, o arroz integral, se for comer o macarrão integral, a quinoa e todas as raízes que eu acabei de dizer. Preciso das proteínas, senão eu não vou repor minha musculatura de volta. E as proteínas são excelentes para formar nossas células imunológicas, tá? Então, eu preciso dar as carnes, carne, frango, peixe, ovos. Né? Então, essas proteínas são importantíssimas para fortalecer imunidade. Só que a consistência delas, gente, tem que ser um pouco mais abrandada, mais cozidas, mais picadas, mais ensopadinhas. Nenhum paciente pós-Covid aguenta comer um filé de frango grelhado seco. Não é assim que vai funcionar. Estou com suspeita de Covid e estou me sentindo muito fraca. Ana,
considere isso que eu estou falando para você, minha querida, porque você vai começar a se fortalecer. Esteja ou não contaminada, essa alimentação é bom para você se fortalecer caso esteja contaminada e se fortalecer depois da contaminação, tá? Então eu preciso ter pelo menos de 2 a 3 porções dessas proteínas que eu acabei de falar agora para vocês, né? Vamos também investir nas bebidas vegetais, que elas são calóricas e é muito boa também, né? Para quem pode o leite, iogurte, queijo, ok, mas por que não uma bebida de coco, uma bebida de amêndoa, de castanha? Como eu falei para vocês, o leite de inhame, que na verdade é uma bebida de inhame, é excelente. Oi, voltei. Desculpa que eu recebi uma ligação agora. Então, gente, as bebidas vegetais são muito poderosas a nível de calorias e a gente pode também, principalmente para os pacientes que são intolerantes a leite, né, sensíveis a leites, alérgicos, a gente pode entrar com as bebidas vegetais. Vou entrar também, além dos grãos que eu já falei, com as castanhas, nozes, amêndoas, pode fazer farofa delas, que é sensacional, né? Se o paciente não aguentar comer, porque às vezes fica ruim para mastigar coisas duras, vocês trituram ela e faz farofinha de castanha, nozes, amêndoas, gergelim, que é rico em cálcio. É muito bom. Vocês podem jogar em cima da fruta ou em cima do feijão. Fica muito gostoso também. Ou em cima dessas bebidas, ou no iogurte. Lembrando da chia, da linhaça, que também melhora a função intestinal, né? E só cozinhar com óleo de coco e azeite, gente. Isso também é muito importante. Nada de óleos vegetais, tá? Posso usar uma manteiga, ghee, ou então, tem muita gente que gosta de cozinhar com banha, né? Eu prefiro até do que óleos vegetais. Agora, vamos pensar também que o paciente tem que ter rotinas, tá? Força, Ana, vai ficar tudo bem. É isso aí, gente. Um beijo grande e tudo vai passar. Tem gente falando, se Deus quiser, tô tomando suco de inhame com laranja. Ótimo, inhame você pode fazer com suco de limão, com suco de laranja, pode colocar um pouco do agrião, pode colocar mel, pode colocar gengibre. Todos esses alimentos a gente pode colocar na nossa alimentação, inserir da maneira que vocês gostarem mais, da maneira que forem mais fáceis para vocês consumirem. Porque o importante é eles estarem presentes, tá? Não deixar de consumir. A forma que eu vou consumir, não importa se é no suco, se é no shake, se é na comida. Eu não quero que falte isso, né? O inhame cru não, nunca, viu? O inhame tem substâncias antinutricionais. O importante é a gente deixar de molho por 4 a 6 horas e jogar fora a água de molho. Ou então dar uma leve cozida nele, né? Uma branqueada que a gente fala. Tipo, começou a ferver a água, coloca. A hora que ferver outra vez, desliga e joga fora a água. Aí então eu vou consumir o inhame. É desse formato que a gente consome o inhame. Gente, os sucos verdes também são ótimos, né? Então, para quem o suco de couve, gente, a gente pode estar fazendo aí couve com limão, gengibre, hortelã e coloquem a maçã com casca. Eu já falei para que é excelente. Por que não? Pode tomar um suco desse também de manhã. Não tem problema. Ou entre as refeições, fazer o suco de laranja, cenoura, beterraba, né? Um pouco do mel. Então, na forma de suco agora, às vezes o paciente tolera mais. É mais fácil a gente poder oferecer calorias e nutrientes através de shakes, de bebidas. O paciente ele consegue consumir mais a nível de líquidos do que alimentos sólidos. E se for sólidos, tem que ser coisas com uma consistência muito mais macia do que o habitual, tá? Além disso, o paciente tem que comer em um lugar tranquilo, estar sossegado, planejar a refeição, tentar comer mais em casa, evitar de comer em restaurantes, tá? Isso é importante. É importante você saber, tipo, amanhã, bom, o que eu vou comer? Eu tenho as coisas para comprar, para fazer para amanhã? Então, senão eu vou providenciar, ou ter alguém que faça isso para você, né? Por quê? Porque senão fica aquela coisa, não tem o planejamento, não tem organização, não tem o alimento em casa, eu vou comer porcaria, né? Eu vou começar a matar fome de coisas que têm calorias vazias, que não são adequadas, né? Eu coloco abacaxi, o que é melhor? Então, se você gostar do abacaxi ao invés da maçã, não tem problema. Se você não tiver problema com abacaxi, pode ir alternando as frutas no suco verde, tá? A Ana
fala também, eu sempre colocava sem saber um inhame cru, fiquei preocupada. Não, você diminui um pouquinho a absorção de alguns nutrientes, então não é interessante. Por isso que agora, sabendo, você não vai fazer mais, não é mesmo? Então, gente, é importante vocês terem planejamento, né? Não, é importante fracionar, para saber o que vai comer, fracionar essa alimentação. Ou seja, quando eu tô sem fome, sem apetite, que é o que acontece no pós-Covid, eu tenho que comer pequenos volumes mais vezes ao dia. Não adianta fazer só 3 refeições ao dia. Eu vou ter que fazer o café da manhã, o lanchinho intermediário, o almoço, o lanche da tarde. Às vezes eu faço 2 lanches da tarde e o jantar e ainda uma ceia. Por quê? Porque os volumes são pequenos. Às vezes é um shake, é um suco, né? Um ovinho mexido com uma fruta. É isso que eu vou conseguir comer. Às vezes uma tapioca, né? A gente pode oferecer. Então, como é pouca coisa, a gente come mais vezes ao dia, né? E até porque para o paciente não enjoar, não nausear. Se eu tô muito fraco e como muito e rápido de uma só vez, a chance de eu começar a enjoar é muito grande. Então pensem numa criança que está começando a reaprender a comer. É do mesmo jeitinho, gente. O corpo da gente está todo debilitado. Todo o sistema digestivo e todos os demais sistemas, eles estão mais fracos. Eles não estão trabalhando na potência de 100%. Então eu preciso aliviar todo o trabalho do meu organismo para ele poder se reabilitar. Por isso que o paciente também precisa ter horários para comer, horário para dormir. Uma boa noite de sono é importante, porque durante o sono nosso corpo faz mais eficientemente reparos. Então eu preciso fazer com que esse paciente durma de 8 a 10 horas. Né? E durante o dia, se ele puder ter alguns cochilos, ótimo, desde que não atrapalhe o sono da noite, que o sono da noite não pode ser atrapalhado, tá? Às 16 dias mudei minha alimentação, estou me sentindo muito melhor. Aí, Gleice, parabéns! A Margarete Cristina fala, estou no pós-Covid, então é tudo para você. Água com faz também é eficaz. A água com gás deve ser. Não gosto muito de água com gás que vai te estufar demais. Você precisa comer, tá? Então, isso é importante que eu acabei de falar. Não beliscar entre as refeições. Não ficar beliscando assim, principalmente bolachinha, gelatina, que só tem substância química, é uma porcaria, gente, pelo amor de Deus, né? Eu ainda fico possessa quando eu vejo dar isso em hospitais, né? Então, ficar comendo docinho, balinha, não pode isso entre as refeições, porque isso vai estragar a refeição boa que vocês têm que fazer, tá? Não consumir alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, que são os embutidos, os congelados, né? Salsicha, linguiça, peito de peru, presunto, pelo amor de Deus, nem pensar nisso tudo, né? Esses alimentos prontos. Não peçam comida pronta, pelo amor de Deus. Você não sabe como foi preparada isso, que tempero usaram, né? Não é nesse momento que vocês têm que pensar na praticidade. Pode ser uma coisa simples, mas é um arroz, feijão, uma carninha, uma verdura feita em casa. É comida caseira que eu quero. Nada de fast food, nada de pedir delivery. Não é hora de trocar a refeição para o sanduíche. Pelo amor de Deus, isso é totalmente por pizza. Né? Não é momento. Refrigerantes, sucos de caixinhas, nada disso é adequado para quem está no pós-Covid. Por favor, gente, vocês precisam elencar o que de melhor vocês podem comer, né? Isso é o melhor que vocês têm a fazer, nada de salgadinhos, né? Essas coisas todas nem devem ser compradas nem devem ser compradas e deixadas em casa. Outra coisa importante é tomar sol. Eu preciso fazer o paciente tomar sol, porque eu preciso fazer a imunidade dele melhorar, e para isso ele precisa fazer síntese de vitamina D. Não basta dar suplementos, como eu vou falar já já. Eu preciso tomar um pouco de sol para a saúde muscular, para a saúde óssea e para a saúde mental. O sol faz com que também a gente regule os níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio de estresse que está muito comumente abalado no paciente pós-Covid.
Então eu preciso do sol, olhar o sol, acordar e ver o sol, amanhecer, olhar que tem claridade. Aí a gente começa a regularizar outra vez o ciclo circadiano. Porque dentro de um hospital, quem foi hospitalizado não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Quem ficou na UTI, então pior ainda. Então é importante, gente, acordem, abrem uma janela, deixa arejar bem a casa. Além de fazer uma higienização adequada, é importante saber que a luz do dia, né, olhar para ela, isso ajuda muito a reabilitação da gente. Fora isso, ter o pensamento positivo, da melhora, eu vou me sentir melhor, eu vou comer isso, eu sei que as minhas células, o meu corpo vai me agradecer, eu vou melhorar meu status nutricional. Nossa, eu olho meu prato, eu vejo todo colorido, nossa, eu sei que lá dentro todo mundo tá batendo palma, eu vou me recuperar. Isso é importante, viu, gente? Isso é importante a gente pensar, porque essa sinalização do seu cérebro vai emanar tudo isso, coisas boas para o seu corpo inteiro, tá? E aí, é lógico que o paciente que teve alguma alteração de olfato e de paladar, a gente, como eu já falei para vocês, mas vou enfatizar agora, a gente precisa caprichar nos temperos. Abram mão das ervas naturais. Tem muita gente que tem plantado na casa, né? O hortelã, o alecrim, o manjericão, o orégano. Tudo isso realça muito mais, né, os sabores dos alimentos. Então, invistam nisso para poder dar mais paladar para o paciente que está sem paladar. Põe azeite de oliva na comida, porque vai dar mais caloria e também vai dar mais paladar. Nada de exceder no sal, tá, gente? E se você tiver com gosto metálico, que tem muitos que ficam, troquem os talheres metálicos por talheres de plástico. Isso também vai ajudar a diminuir esse sabor metálico que pode eventualmente ficar. Outra coisa, quando o paciente tem infecção de vias aéreas e pode faltar o ar, que teve falta de ar, falta de oxigênio, que precisou de oxigênio, ele se cansa pós-Covid até para comer. Então, é importante comer devagar, descansar os talheres na mesa, né? Como eu falei, o lugar tem que estar calmo, não fazer nenhum exercício antes, tipo, vou ficar fazendo os serviços de casa e depois eu vou comer, eu já vou chegar cansado na mesa. Se sentar direito, em posição adequada, para você poder comer e realmente nada de ficar assim, porque assim também começa a faltar o ar, piorar essa sensação de falta de ar. Então coloquem bem o bumbum lá para trás na cadeira, se assentem direito, a postura para comer é importante, nada de ficar vendo telejornal, ainda mais com notícias ruins na hora da comida. Comam devagar, façam a respiração adequada, descanse o talher. E também o que ajuda muito é a consistência da comida, gente. Então, a consistência da comida tem que ser muito mais pastosa. Para líquido, eu falei, os shakes são melhores, as vitaminas, os sucos, o arroz tem que ser mais empapadinho, a quinoa mais empapadinha, eu tenho que fazer uma carne mais moidinha, ou um picadinho de frango, ou um franguinho ensopado, desfiadinho. O ovo mexido, o ovo vai muito bem, o peixe, porque eles são mais macios. De repente eu posso fazer com as frutas, além dos sucos e das vitaminas, eu posso fazer um purê de frutas. Quem não for diabético, é lógico, né? A gente está falando isso para as pessoas que não precisam regular tanto a glicemia, tá? Agora, se não, vai ser a fruta mesmo. Porque na hora que eu bato o suco, então eu vou ter que colocar uma linhaça, uma chia para baixar o índice glicêmico, tá? Agora, a hora que eu bato o suco ou faço purê, o índice glicêmico aumenta. Então, se o paciente não tem diabetes, ótimo. Mas se tiver, eu vou ter que tomar outras diretrizes aí, né? Então eu vou fazer essas comidas mais suflezinho, é ótimo, suflê que tem bastante ovos, os purês, como eu falei para vocês, as sopas mais grossas, né, mais cremosas, com inhame, com vegetais, com proteínas também. Eu posso fazer caldo de feijão, mas eu posso bater o feijão se o paciente estiver com muitos gases, que ficou muito na cama. Então a gente bate, empeneira o feijão, faz um creme só para ele tomar, né, uma sopa de feijão, que também fica muito bom. Então as coisas mais batidas, mais líquidas, mais cremosas, elas vão apetecer mais. Mesmo assim, como eu falei, fracionado. Né? Nada de comer grandes volumes ao mesmo tempo.
E se precisar, como eu falei, se tiver desidratado, tiver diarreia, isso e aquilo, fazer o soro caseiro. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a suplementação. E antes de entrar na suplementação, deixa eu ver se tem perguntas. A Josiane fala assim: tenho ervas e chás na minha horta, mas não sei como combinar os temperos. Eu falei os chás que são mais adequados agora, chá de hortelã, o chá de gengibre. Eu posso fazer o chá de agrião com mel e alho. Posso fazer o alho com limão. Eu posso fazer o chá de erva doce, de capim-cidreira. Todos esses chás são bons, são excelentes, dá pra mim fazer. E eu posso pegar, por exemplo, o gengibre é muito forte. Então, se eu pegar um hortelã e pôr o gengibre, já dá uma acalmada. Às vezes, para quem não tem hipertensão, eu passo o chá verde também, porque o chá verde ele dá mais ânimo, tem cafeína, ele dá mais estímulo, né, pra gente, dá mais disposição. Então o chá preto e o chá verde às vezes não é para todo mundo, eu posso colocar isso também através dos chás, mas esses chás que eu falei, eles são muito bons: chá de gengibre, chá de hortelã, chá de capim-cidreira, o chá, como eu falei, de que mais? De alho, de agrião, pode adoçar com mel, põe a canela, então pode fazer esses tipos de chá, tá? Que são excelentes. Também pode fazer, gente, a maçã com canela, mas a quercetina é melhor que vocês consumam ela crua, tá? Por causa daquela questão antitrombótica que eu falei pra vocês. Agora, na suplementação, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Opa, se eu passei. Vou falar do própolis. Então, vamos lá. Eu já vou falar, ele entra na suplementação. Eu perdi o olfato, é muito difícil se alimentar. Minha maior dificuldade é na hora das refeições. Então, Margarete, eu sei, isso acontece mesmo, mas calma que vai voltar. Por isso que eu disse que as refeições tem que ser assim com muito temperinho caseiro. Essas ervas, elas ajudam muito a poder realçar, né, o sabor. Elas têm aromas que você consegue devagarinho ir sentindo. Calma, isso vai recuperar, mas é importante que agora a gente intensifique mais, né, o sabor e o aroma das preparações, justamente porque a gente sabe que isso pode ocorrer, viu? E de suplementação, gente, em primeiro lugar, eu falei que eu às vezes faço a suplementação da quercetina, né, e também natoquinase. Natoquinase também é antitrombótico, mas toda suplementação, gente, tem que ser feita por um profissional nutricionista, por um profissional da área da saúde. Não é para vocês se autossuplementarem, porque nem tudo que é bom para todo mundo. Não é para sair como vocês saíram aí, grande parte das pessoas desvairada nas farmácias, comprando tudo que vem pela frente, tudo que escuta falar, porque, lógico, o marketing aí é grande em cima de tudo isso. A indústria farmacêutica, laboratórios, né, foram muito atrás de suplementos e tudo mais para poder melhorar a imunidade. E aí, então, as pessoas correram atrás disso. Mas a alimentação, eu digo, não tem nenhuma suplementação que vai substituir os alimentos. Ponto, não tem. Agora, eu posso ajudar, né, com um pouco mais de concentração, por exemplo, cápsulas de quercetina, sim, mas isso sou eu e depende para quem. Quantidade, horário, quem vai falar é o profissional, tá? Não são vocês. Outra coisa que eu prescrevo muito, isso até dá para vocês tomarem, é o própolis por conta própria. O própolis verde, que é o melhor, né? 20 gotinhas, de 20 a 30, a gente coloca uma vez ao dia, ou de manhã, ou de noite no chazinho. Isso é muito bom, ele melhora muito o sistema imune. Então eu utilizo muito o própolis, agora também no pós-Covid, tá? Como reabilitação. Cúrcuma, já falei para vocês. Eu posso usar cúrcuma alimento e posso usar cúrcuma também em suplemento. Existem cápsulas de cúrcuma, dá para mim fazer. Como eu disse, quando eu faço a suplementação, a concentração vai ser maior. E eu posso também suplementar com o intuito de ter um anti-inflamatório aí através da cúrcuma, né? Um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Vitamina A. Posso suplementar vitamina A ou beta-caroteno, que é um pró-vitamina A, que melhora também e fortalece muito a imunidade. Além disso,
Óbvio que eu também vou estimular os alimentos amarelados, alaranjados e verde escuros, que são ricos em vitamina A, como a abóbora, espinafre, o brócolis, com certeza todos eles vão entrar, né? Bom, fora isso, gente, eu vou suplementar também com a vitamina C, obviamente, todos vocês sabem que a vitamina C é uma vitamina que tem que estar numa quantidade adequada. Adequada, que eu digo, e satisfatória, né? A gente sabe que pelo menos, se eu vou dar em suplementação, eu não vou falar menos do que 500 miligramas por dia. Mas a vitamina C, ela tem um tempo de vida útil muito curto no nosso organismo. Quando a gente suplementa, depois de 2, 3 horas, em torno de 3 horas, vamos dizer assim, a gente usa aquilo que nós precisamos e depois nós eliminamos. Então é importante a gente fazer ela de forma fracionada, em 3 tomadas ao dia, por exemplo, 3 tomadas de 250 ao dia, ou 3 de 200 ao dia, né, ou 3 de 150, ou então comprar uma vitamina C que a gente chama time release, ou seja, de degradação lenta, porque ela vai sendo degradada ao longo do dia, senão a gente vai jogar a vitamina C que a gente vai suplementar fora, né? E o ideal da vitamina C é dar sempre junto com as refeições. Por quê? Porque eu ajudo a melhorar a absorção do ferro. Como o ferro eu consumo mais na refeição do almoço e do jantar, através das proteínas, das carnes, dos feijões, né? Então eu vou estar usando a vitamina C de suplementação para melhorar essa absorção do ferro. Outra vitamina que eu tenho que suplementar, que dificilmente eu atinjo o requerimento pela alimentação e mesmo assim pela exposição ao sol, é a vitamina D. Bom, vitamina D pós-Covid é quase que um protocolo de suplementação, né? Então, quanto que eu suplemento? Depende muito, gente, de quanto vai estar os exames de vocês. Então, por isso que eu falei que a gente precisa saber quanto está o exame, fazer os exames laboratoriais e assim monitorando, né, a quantidade de vitamina D que eu vou dar. A vitamina D sempre eu dou com vitamina K2 junto, para poder saber realmente que o cálcio que tem no nosso organismo vai ser levado para o osso, vai fortalecer nosso osso, que essa vitamina D vai ser utilizada para o sistema imunológico. A vitamina D é um pró-hormônio, tem muitas funções importantes no nosso organismo, mas a gente sempre dá com vitamina K2 junto, tá? E além disso com o magnésio, que o magnésio também vai fazer, ele age em sinergia com essa vitamina D. A média boa de vitamina D em torno de 50, tá? Nos níveis sanguíneos. A outra vitamina que eu dou muito é o complexo B como um todo, que está nas proteínas animais, mas principalmente, gente, a B6 e a B12. A B6 é importantíssima para o sistema imune, para fortalecer nossas células do sistema imunológico, né, e para a produção de anticorpos. Ela está presente também nas proteínas, né, como carne, frango, peixe, ovos, principalmente. Também está na banana, se eu quiser, nas frutas, nas leguminosas, nos grãos, feijões, ervilhas, lentilhas, também tem B6, né? E a B12 é uma vitamina super importante para a parte neurológica, tanto a nível do sistema nervoso central, como para essas dores no corpo que a gente fica, também é importante. Junto com o magnésio, ela melhora muito essa dor no corpo que a gente tem. A B12 é ótima para a parte de nervos, né? E a B12, ela está presente só nas proteínas animais. Então, para vegano, eu tenho que suplementar mesmo, né? E sempre olhar nos exames, mesmo para quem não é vegano e vegetariano, para ver se a B12 não baixou muito. Aí eu vou suplementar a B12. Tá? Às vezes na forma sublingual a gente tem uma absorção, uma biodisponibilidade melhor. Vou suplementar o zinco, gente. Zinco é um mineral excelente, também presente nas proteínas. Veja, por isso que eu falei proteína, 2 a 3 porções ao dia, porque o zinco está muito presente em proteínas, muito presente também nos grãos. Não pode faltar. Frutos do mar também tem muito zinco, mas como eu sei que nem todo mundo gosta de frutos do mar e tem acesso, eu vou falar sobre mais as proteínas, tipo carne, peixe, frango, né? Os grãos integrais, como eu falei, os cereais, os feijões, e é muito importante, tá? E também o zinco é importante para repor o paladar.
tá? É muito comum o paciente sem paladar ter deficiência de zinco. Então, zinco, gente, olha lá, hein, pós-Covid. Selênio, outro mineral importante para o sistema imunológico. A gente garante uma quantidade boa de selênio comendo 2 castanhas do Pará por dia. Mas, se caso não consumir, tritura, come 2 a 3, ok, a gente chega fácil. Mas se eu precisar de uma carga extra, às vezes eu preciso suplementar. O zinco e o selênio, tá? Além disso, a glutamina, que é um aminoácido muito bom e também ajuda a replicação de células. Então, se eu estou precisando para a parte intestinal, eu vou usar a glutamina para o intestino, ou se eu vou precisar ela para reparo muscular, eu vou usar a glutamina. Então, a glutamina é muito importante também para a replicação, inclusive, de células imunológicas, células de uma maneira geral. Ela age muito bem sobre isso. E a glutamina a gente dá sempre durante o dia, nunca à noite, tá? Geralmente, de 1 a 5 gramas por dia de glutamina. Vou entrar também, que é muito bom, de boa absorção e ajuda muito a recuperação muscular, o whey protein, gente, que é a proteína do soro do leite. Para colocar nos shakes é muito interessante para a gente poder recuperar essa massa muscular. O paciente pós-Covid, ele não consegue fazer exercícios físicos, mas ele perdeu muita massa muscular e nem sempre ele consegue comer toda a proteína que ele precisa durante o dia. Então eu posso dar na forma de whey protein, que é muito mais fácil dele digerir, já está aí pré-digerida, que é a proteína do soro do leite de alto valor biológico, tá? Eu vou usar aquela mais pura, sem substâncias químicas nenhuma. Às vezes eu uso sem sabor, que o paciente eu posso pôr com uma fruta cítrica, com abacaxi, eu ponho com frutas vermelhas, eu ponho com abacate, eu ponho com banana, ponho uma bebida vegetal, uma bebida de coco, uma bebida de amêndoa, leite de inhame com whey protein. Gente, maravilhoso! E um abacate, putz, olha que shake! Isso é um shake pós-Covid. É isso que eu quero que vocês aprendam a comer. Também vou colocar colágenos. Tem colágenos para músculo. Então é importante, o Body Balance é um colágeno bom, que é legal. O paciente fica flácido, ele está na cama, foi acamado. Então por que não usar colágenos? Colágenos às vezes para articulações, para essas dores, o colágeno tipo 2 ou o Body Balance. É importante estar usando também. E esses mais puros possíveis, sem substâncias químicas nenhuma. Agora, pré e probiótico, obviamente, vão entrar também. Os pré-bióticos através das fibras alimentares, dos próprios alimentos que eu acabei de falar. E às vezes eu faço a suplementação, né? Por que não? O glucomanã, o fibregum, né? Tem muitas fibras que eu posso, a goma acácia. Enfim, a gente tem muitas fibras que são biomassa de banana verde, excelente. E usar os probióticos, né? Cepas aí que são interessantes para a imunidade, né? Mas pelo menos que tenha 5 bi de lactobacilos e bifidobactérias, né? 3 bilhões de lactobacilos para 2 bilhões de bifidobactérias. Isso é importante, tá? É o mínimo de probióticos que eu vou usar aí. E a questão dos polivitamínicos, doutora, como é que fica? Cuidado, esses polivitamínicos que tem tudo de A a Z, gente, tem muitas vitaminas e minerais, mas pequenas quantidades de cada, que não vão dar em nada e não são quelados, não tem boa biodisponibilidade no organismo. Então eu não gosto desses polivitamínicos que tem muitos ingredientes, muitos nutrientes, vamos dizer assim. A gente tem que usar pouca coisa e coisa certa. É o zinco, é o selênio, é a vitamina C, mas na quantidade certa. É a quercetina, é o ômega 3, que não pode faltar também, mas o óleo de peixe. Vou dar o DHA para essa parte neurológica que fica muito abalada. Excelente, o ômega 3, o EPA e o DHA, gente. Excelente, não pode faltar no pós-Covid, principalmente para a parte neurológica, tá? Então esses são os suplementos que eu mais uso. Muito bem. E eu vou falar para vocês do shake da imunidade, gente. Olha lá, anotem aí. Olha só, gente. Vamos usar inhame, meia unidade de inhame, depois de já estar de molho ou pré-cozido, né? Dar aquela ferventada. 2 unidades de ameixa preta. 1 colher de sopa de chia hidratada e 150 ml de água. Façam isso melhora a função intestinal e melhora a sua imunidade, tá? Posso colocar aqui um pouquinho de mel para quem gosta e pode.
Vou fazer também um suco de imunidade, por que não, gente? Olha lá, meia cenoura inteira, crua, um quarto de beterraba crua, eu já posso usar uma colher de sopa de hortelã e suco de meio limão, posso colocar um pouquinho de mel, maravilhoso, e tanto de água para bater, esse é o suco da imunidade. O shot de imunidade eu vou falar para vocês, mas eu vou postar, não vou nem falar aí agora, tá? E o último, o chá de gengibre, limão e canela, que eu vou usar o gengibre, a canela e o limão. Tudo isso eu vou ferver em água, porque quando eu uso partes duras de alimentos ou ervas, eu fervo, né? E depois, então, eu vou tomar na temperatura que eu quiser, que não faz a menor diferença. Se não for diabético, eu posso adoçar e com mel. E um outro shot, eu vou fazer a postagem dele logo mais em breve, vocês vão me acompanhar. Deixa eu ver se tem pergunta, senão eu vou ter que acabar essa live, porque tá dando 1 hora e eu preciso gravar, né? Senão vocês vão me matar. Bom, gente, era isso que eu queria. O que comer na ceia para dormir melhor? Por que não, gente? Uma bebida vegetal com um pouquinho de mel, isso é muito bom. Ou um iogurte também é bom, com um melzinho, também é legal, com canela. O iogurte batido com mel e canela fica ótimo. O abacate também melhora. A gente consegue melhorar muito a nossa noite de sono, melatonina, aumenta a produção de melatonina. Com abacate, abacate é uma fruta gorda que não aumenta o índice glicêmico. Eu posso colocar aí o cacau orgânico, um pouquinho de cacau, né? Então sempre isso vai relaxando a gente. O chazinho de camomila, o chá de mulungu, de melissa, também é bom para acalmar vocês. Ou então uma banana assada que tem magnésio B6 assada, porque senão ela pesa demais. Então se eu usar essas frutas mais quente, com chazinho, ou essas bebidas vegetais, ou iogurte também, pode ser uma excelente ideia para uma ceia de vocês. Ou mingau, por que não? Mingau de aveia, gente, né? Maravilhoso para vocês poderem consumir de noite e ter uma linda noite de sonho, né? Gente, eu não vou poder, ela tá tomando chá de hibisco, limão e morango. Muito legal, muito bacana, tudo super antioxidante, rico em vitamina C, né? E frutas vermelhas, ótimo. Gente, quem eu não respondi, eu prometo responder, podem me fazer as perguntas. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, lá no YouTube, vocês vão assistir quantas vezes quiserem. E para você que pegou Covid e tá me vendo agora, eu desejo a melhor recuperação possível. Espero que essa live tenha ajudado vocês, né, familiares e tudo mais, a poder saber que a gente vai sair dessa, vai se recuperar, vai voltar a ser o mesmo, esse pensamento positivo, e que a saúde de vocês vão ter de volta, vão resgatar, mas com alimento, né? E com pensamentos positivos, mudando o estilo de vida de vocês, gente. É isso que eu tinha para falar. Um beijo enorme, muito obrigado pela audiência de todos, até a próxima.